gravíssima que ele sofreu, a segunda nesse período de retorno dele no Corinthians. Em 2022 ele sofre uma lesão, fica quase o ano inteiro fora, volta em 2023 e no início do ano, num jogo contra o Argentinos Júnior lá pela Libertadores, no final de maio, ele sofre mais uma lesão ligamentar e fica o restante do ano afastado. Como a lei permite, ou melhor, exige ao clube que o jogador ele tenha que cumprir o seu contrato até o final, até que ele tenha a plena recuperação, o Corinthians obrigatoriamente teve que renovar por mais 6 meses e ainda assim, obviamente, né, adequando o seu salário, já que ele ganhava um dos mais altos do elenco. Ele aceitou repactuar esse salário, né, até a metade desse ano para entender o que poderia acontecer. Pode ser que ele apenas se recupere, esteja apto para jogar, porque a lei, né, permite isso ao atleta, né, ele usa as dependências do clube, a estrutura do clube, fica pronto para jogar, o Corinthians não queira utilizar, ele encerra o seu contrato e vai jogar em outro clube. O Paulinho ainda tem idade, 35 para 36 anos, e ele ainda pode, imagino eu, performar. O que a gente tem de informações? Ele já está treinando com o grupo, ele já está teoricamente à disposição, mas sabemos que não joga há muito tempo, quase um ano sem jogar. O time está ajustado, está encaixado, a gente já sabe do 1 ao 11, né, entre aspas, qual o time que o Antônio Oliveira gosta de utilizar em campo. Claro que o Paulinho poderia agregar, poderia complementar, poderia acrescentar. Inclusive nesse jogo contra o São Bernardo nessa quinta-feira, mas eu acho muito difícil. Eu duvidaria disso. Acho que o Paulinho está sendo preparado para o mês de abril, daqui a 20 dias, quando o Corinthians estreia na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. E aí até junho, a gente vai ter 2 meses praticamente, para saber se ele vai ter condições de renovar pelo menos até o final do ano e poder ajudar em termos de elenco o Corinthians. O Rubão tem certeza que ele pode ajudar, postou, fez uma publicação do Paulinho treinando, dizendo que ele vai ajudar, que ele tem trabalhado muito, que ele está sendo muito profissional. E essa é a informação que eu consegui confirmar de bastidores também. Primeiro, Paulinho é um cavalo. Ele trabalha muito sério, muito duro. O cara tá todos os dias lá assim, ó, para ficar em forma. Ele tá muito empolgado, tá desesperado para voltar, tá fazendo uma força para ficar pleno e poder apagar um pouco essa imagem dessa passagem em que ele não conseguiu jogar. Essa é a informação que eu tenho. Ele tá muito afim, mas muito afim mesmo. E a gente sabe que o Paulinho é um cara que entrega demais. Ele chegou a jogar no Corinthians, nessa passagem, de falso 9, gente. Chegou a jogar de centroavante. E teve um bom momento antes da lesão como primeiro volante, não sei se vocês vão lembrar, sob comando do Vanderlei Luxemburgo, que tinha encontrado uma posição para o Paulinho como primeiro volante. Pela saída de bola que ele tem, pela liderança que ele tem, ele estava funcionando ali. Até porque o Corinthians tinha alguns jogadores ali do meio para frente, o Juliano, o Renato Augusto e tal. Como é que você encaixaria o Paulinho naquele time? O Lucha resolveu colocar o Paulinho de primeiro, depois que ele foi descobrir o Moscardo. Mas até a lesão, o Paulinho estava bem ali de primeiro volante. Porque assim, primeiro, questão física ele tem. Porque é uma posição ali que exige um pouco mais. Mas o cara vai no atalho, né? Ele consegue, tendo uma boa proteção, ele consegue apenas cercar, ele não precisa ficar correndo atrás de zagueiro, dependendo da estrutura tática que você tenha, e é um cara muito inteligente para jogar. Ele vem treinando nessa função, como primeiro volante. Mas, conversei com algumas pessoas que me disseram que ele também vem conversando com o Antônio para ser utilizado mais à frente. O que isso quer dizer? Que ele pode ser uma alternativa para o Ranieri, para o Maicon, para o Garro e para o Yuri Alberto. Sim, ele também vem conversando com o Antônio. A gente está falando de um Paulinho num outro estágio de carreira. Excelente cabeceador, cara que gosta de fazer muitos gols, que pisa muito bem na área e que tem muita força física para fazer o vai e vem. Não sei, obviamente, com a mesma desenvoltura que ele fez nos seus áureos momentos. A gente tem que entender, ele está bem fisicamente, ele está muito disposto, ele está afim. Mas é óbvio que ele não é mais nenhuma criança. Então você tem que ter uma estrutura para isso também. Mas ele é um cara que vem conversando com o Antônio para ser uma espécie de coringa e poder ser utilizado em qualquer uma das faixas do campo. É óbvio que nesse primeiro momento, ele não vai ser titular. Eu acho que até dificilmente, a menos que ele chegue jogando aquilo que ele sabe. E aí ele desbanca qualquer um. Tá? O Paulinho, a gente sabe, com a bola que ele tem, se ele jogar perto do que ele jogava, acabou. Acabou a farra para os outros, né? Porque ele joga demais.
mas a gente sabe que o Ranieri está muito bem na função. Sabemos também que não há um segundo volante substituto para o Maicon. E eu diria mais, não há nem um primeiro substituto para o Ranieri. Você não tem dois jogadores da mesma função, né? O Fausto Vera não é nenhuma coisa nem outra. Então não dá para contar com esse argentino. O Paulinho, se começar a frequentar banco de reservas e virar uma opção, acabou, gente. Você tem uma solução, caso o Ranieri não possa jogar, para entrar no segundo tempo, para ser um cara para circular um pouco mais a bola, ter a qualidade de pisar na área, ficar um pouco mais próximo se o time estiver atacando, ficar um pouco mais resguardado se o time estiver se defendendo, ser uma alternativa de bola aérea se o time precisar de um gol, colocando lá o Pedro Raul e ele para atacar o espaço. O Paulinho vai ser um polivalente, como ele sempre foi, um versátil jogador alternativo. É isso que o Paulinho vai se transformar nesses próximos 2 meses. A questão é, vai fazer tanta diferença a ponto do Corinthians ter que renovar com ele até o final do ano? Ou realmente ele frequenta alguns jogos, o Corinthians entende que ele encerrou o seu ciclo e ele se recupera da lesão, joga mais algumas partidas e vai embora. Esses próximos meses serão decisivos para isso. O atacante Daverson foi oferecido ao Corinthians, é uma realidade, tá? Comissão técnica, né? Não precisa nem dizer que o Antônio Oliveira gosta dele. Não estou dizendo que o Antônio Oliveira pediu, tá? Mas o Klaus estava até falando comigo. O Klaus que ele entrevistou, né? O Daverson, né? Não sei se vocês viram aí o Klaus aí, ó, todo felizão. Olha lá a cara do Klaus, ó. Certamente o Daverson estava contando uma piada e o Klaus estava rindo, né? Tá aí, ó, o Klaus, né, entrevistando aí o Daverson, né? O Klaus me disse que o Antônio Oliveira, eles são muito amigos mesmo, mas é uma amizade muito estreita entre Antônio Oliveira e o Daverson, tá? Aí o Daverson vai na TNT e dá aquela entrevista e deixa claro ali a vontade de jogar no Corinthians, de voltar a trabalhar com o Antônio Oliveira. Cara, ele fala coisas ali que, né, não precisa nem, né, ser um mestre em interpretação de texto, né, para entender que ele está se oferecendo, ó, eu sou uma mercadoria, eu estive para renovar com o Palmeiras, mas não renovaram, e no futebol acontece. Se hoje o Corinthians bater na minha porta, eu estou de coração aberto, porque sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Sei que muitas pessoas não vão entender, apontar o dedo que sou ingrato, mas não sou ingrato, sou grato, mas profissional. E acho que muitas pessoas que sabem do futebol entenderiam isso. Não posso cuspir para o alto porque pode cair na minha testa. Se o Corinthians viesse, eu ficaria realmente muito feliz, porque é uma grande equipe, um grande clube, uma torcida sensacional, como Flamengo, Vasco, São Paulo. Não podemos ser hipócritas e nunca sabemos o dia de amanhã, tá? Com certeza estaria trabalhando lá sim. Que isso, cara? Rasgou, hein, velho? Rasgou. Agora, informação exclusiva. O Daverson foi oferecido ao Corinthians. O nome dele chegou na diretoria do Corinthians. A diretoria entende, cúpula corintiana entende que é um bom nome, mas que o histórico dele, palmeirense, faz com que não há nenhuma chance, né, dele vestir a camisa do Corinthians hoje, tá? Aliás, eu recebi uma informação, eu recebi uma frase que diz assim, abre aspas, né? Abre aspas. Mais um Paulo Nunes não dá, né, Samir? Entendeu? Então, o Daverson não vai jogar no Corinthians, não por conta do futebol, mas sim pelo seu passado, né, palmeirense. Existiram muitas provocações dele em relação ao Corinthians durante, né, o período em que ele jogou no Palmeiras. Teve um caso mais sério lá com o Richard, lembra? O volante. A gente sabe que ele sempre foi chato em relação ao Corinthians, mas ele foi oferecido, ele quer jogar no Corinthians. Tecnicamente, ele passou no teste. Tecnicamente, todos aprovaram, não todos, né? Não vou falar por todos, mas pelo menos as fontes que eu conversei falaram bem dele tecnicamente, que é um bom jogador, mas que pelo histórico dele, palmeirense, não tem condição. E, né, pra você ver como eu trago os detalhes para vocês. Eu ouvi a seguinte frase,
tá? Eu ouvi a seguinte frase: mais um Paulo Nunes, tá? Mais um Paulo Nunes não dá, entendeu? Então, assim, não tem como realmente o Davidson, né, vestir a camisa do Corinthians por conta desse histórico dele palmeirense. Deve ter passado no Cifute, né? Eu conversei com pessoas que estão acima do Cifute, né? E só para você entender, né, os números do Davidson, dá para entender quando se fala que ele não vai jogar no Corinthians, porque por causa do histórico dele, mas ele é bom jogador. Para você ter uma ideia, em 2023, o Davidson simplesmente teve o melhor ano da sua carreira. Foram 45 jogos, ele foi titular em 38, o Cuiabá fez 57 jogos, tá? O Davidson marcou 17 gols, teve 2 assistências e foi o melhor ano da carreira dele. Isso em 2023. Em 2024, ele fez 6 gols em 16 jogos. Em 2022, desculpa, em 2022, ele fez 6 gols em 16 jogos. E em 2024, agora sim, foram 9 jogos. Ele foi titular em 7, né? O Cuiabá fez 12 jogos e ele tem 4 gols e 5 assistências. Que loucura é essa, né? Então nós estamos falando de um jogador que marcou 17 gols, né, pelo Cuiabá na temporada passada. Então, tecnicamente, cara, ele não pode ser, ele não é um mestre, né? Tecnicamente, ele não é um grande jogador, mas é um jogador que faz gols, né? Que faz gols. Pelo menos isso a gente já identificou aí no Davidson, né? Mas ele não vem, tá? Ele é bipolar, o pessoal tá falando. Tem atacante sul-americano aí melhor que o Davidson, sim, já é um jogador acima da idade também. O Alberto tá falando que foi tudo de pênalti esses gols aí. Para elenco seria um bom jogador. Sem falar, Samir, que o Davidson decidiu para o Palmeiras ser campeão da Libertadores. É verdade. Prefiro nosso ataque de modelos. Nossa, que ridículo. Então, gente, a fonte já me garantiu que o Davidson não vem por causa do histórico palmeirense. E uma das fontes falou assim para mim: Samir, outro Paulo Nunes não dá, né? Quem não se lembra, Paulo Nunes foi contratado pelo Corinthians em 2001, depois de esculachar o Corinthians muitas vezes, né? Paulo Nunes faltou com respeito, os torcedores pegaram no pé dele, ele sofreu ameaças, ele falou que não estava conseguindo viver na época. Eu lembro a entrevista dele quando ele saiu, né? Estava sofrendo ameaças que não dava para continuar. E o Corinthians teve a manha, né? Não sei quem foi lá, deve ter sido o Roque Citadini, sei lá quem foi. Deram a camisa 10 para o Paulo Nunes, meu amigo. Aí já é demais, né, velho? Aí já é demais. Então, me falaram isso, tá? Me falaram isso, que informação exclusiva, tá? Foi oferecido e o Corinthians recusou. Que vence o São Bernardo de uma forma bem tranquila hoje, num jogo confuso pela arbitragem, que realmente não acertou quase nada, né? O juiz da partida aí, o seu Braulio, foi uma vergonha, tá? Peço para você deixar o seu like, porque agora nós vamos analisar esse jogo e falar muito, muito dessa partida, tá bom? Não, eu tô calmo. Olha só, vamos lá. Coringão vence com tranquilidade. O técnico Antônio Oliveira deu, podemos dizer, um nó tático no Zanardi, né? 2 técnicos jovens. O São Bernardo não arrumou nada, tá? Eu discordo totalmente da análise do comentarista do Prime, né? Porque ele falou que no primeiro tempo o Corinthians não jogou bem, apesar da vitória de 2-0. Não, tem algumas diferenças. O Corinthians não brilhou no jogo, né? Não arrebentou no jogo, não construiu várias jogadas, enfim. Isso é uma coisa. Agora, dizer que o Corinthians não jogou bem o primeiro tempo, apesar do resultado, aí eu já acho um pouco de exagero, porque o São Bernardo só foi finalizar no primeiro tempo quando o juiz expulsa o Garro de forma injusta e o Cássio faz aquele milagre. E eu, né, graças a Deus, ainda estou do lado, né, da turma que quer o Cássio como titular, que o Cássio salvou o Corinthians quando teve que salvar. O Cássio em jogo decisivo, meu amigo, não pipoca. E outra, jogo decisivo que você vê quem é bom. Essa é a verdade. Então, um goleiro que cresce em jogos difíceis, em jogos que você precisa realmente do jogador, isso é incrível. O Corinthians joga mais uma vez no 4-1-4-1.
Eu achei que poderia até mudar o esquema para um 4-4-2, para o Yuri Alberto jogar do lado na área lá, os dois na área junto com o Pedro Raul, mas não aconteceu. O Antônio Oliveira insiste em manter o mesmo esquema. E ele, como eu apurei, já falei isso para vocês aqui diversas vezes, o Antônio Oliveira, ele opta por repetir o esquema porque ele diz que a repetição traz confiança. E traz entrosamento também, além da confiança. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Se com o VAR é ruim, sem o VAR é pior. Porque eu acho que o VAR ia corrigir aquela expulsão, o VAR ia dar o gol para o Corinthians, o gol do Yuri Alberto. Acho que muita coisa ia mudar de melhor para o Corinthians. Tudo bem que o Fagner poderia até ter sido expulso com o VAR também, mas a questão é que a gente tem que ser justo e honesto sempre. A gente não quer nada que não seja nosso. Eu acho que se tivesse com o VAR, o Corinthians levaria mais vantagem ainda no jogo. Agora, o Corinthians no 4-1-4-1, a linha de 4, não preciso nem falar, Fagner, mas vou falar, né? Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Depois eu vou analisar jogador por jogador, como eu sempre faço. Não vou analisar jogador por jogador agora. Primeiro vou fazer uma análise ampla. O Ranieri entre as linhas, novamente. Depois uma linha de 4, né? Com o Yuri Alberto, com o Garro, o Breno Bidon, o Wesley e o Pedro Raul. Logo no primeiro tempo já houve a inversão por dentro, né? O Breno Bidon passa a atuar pelo lado direito por dentro e o Garro do lado esquerdo. Acho que o Breno Bidon se dá melhor realmente ali naquele lado. Na verdade, ele é bom em qualquer lugar, né? O Breno Bidon. E o Yuri Alberto joga aberto na direita mesmo, no 4-1-4-1, coisa que eu imaginei que não aconteceria, né? Que não aconteceria em relação ao Yuri Alberto. Pensei até que ele jogaria lá na frente no 4-4-2. O jogo para o Corinthians se desenhou de uma maneira tranquila, ajuda muito, né, no início do jogo, um pênalti, e aí sim um pênalti muito bem marcado em cima do Ranieri, né? Isso ajuda demais o Corinthians. Aliás, o Ranieri também no jogo. O Corinthians tem jogado no 4-1-4-1, tem atacado às vezes no 4-1-4-1, no 4-3-3 e tem se defendido no 5-4-1, né? Porque o Ranieri fecha, né, na linha de 4, faz a linha de 5 e depois a linha de 4 fica na frente ali, né, com os 4 que eu já falei, e o centroavante lá na frente. Então o Corinthians tem se mostrado aí bastante entrosado nessas linhas, tanto no 4-1-4-1 como no 4-5-1. Outra coisa que eu achei importante, o Corinthians jogou com as linhas muito próximas. O São Bernardo, o Antônio Oliveira engoliu o Zanardi. O São Bernardo não teve espaço, velho, não teve espaço para querer fazer uma tabela triangular, uma enfiada de bola. O Corinthians anulou realmente. É claro que ofensivamente o Corinthians não massacrou, também essa não era a proposta, né? Acho que por isso que eu falei que eu discordo do comentarista da partida, falando que o Corinthians não jogou muito bem. Para mim, o Corinthians fez o jogo para vencer, tá? O Antônio Oliveira acerta em colocar o Yuri Alberto lá na direita e tirar o Romero do time, porque o Romero ele tira a velocidade do time, ele tira a pegada do time para contra-ataques. Enfim, eu acho que ele acertou e o fato dele colocar as linhas próximas, né, e apostar nos contra-ataques ali com o Wesley, com o Yuri Alberto, eu acho que o Antônio Oliveira montou uma estratégia simples, tá? Teve tempo para trabalhar e o Corinthians, mais uma vez, vencendo sob o comando do técnico português. E aí, Fel, tudo bem? Salve, salve, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece aí dentro do nosso Coringão. E é por isso que a gente pede para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque a gente posta vídeos diariamente para você, fiel torcedor corintiano, para você que é louco pelo Timão e gosta de receber as notícias aí do Corinthians, beleza? Meus amigos, lembrando aí que os créditos desses vídeos são do jornalista Samir Carvalho e do Chico Garcia, que é um vídeo de corte tirado do canal deles, beleza? Meus amigos, vamos pra informação, tá? O Bidon aí, o Brendo, o volante de apenas 19 anos aí,
que foi o substituto do Michael no último jogo do Corinthians diante do São Bernardo aí na classificação de Timão pela Copa do Brasil. Deixou ótimas impressões aí no primeiro jogo como titular do Timão, tá? Ele é tratado como um dos bons valores revelados pela base do clube do Coringão aí nos últimos anos. Com apenas 19 anos, vem conquistando esse espaço e mostrando que pode ser sim uma alternativa para o Antônio Oliveira aí na sequência da temporada do Corinthians, tá? A estreia do Bidon como titular não foi planejada aí, né? Pelo contrário, né? Aconteceu minutos antes da bola rolar contra o São Bernardo, um jogo decisivo aí pela Copa do Brasil na última quinta-feira. A lesão aí que o Michael sofreu ainda no aquecimento abre espaço aí pro atleta de 19 anos começar uma partida pela primeira vez, beleza? Foi apenas o segundo jogo aí de Breno Bidon como profissional do Corinthians mais suficiente para receber vários elogios aí, não só do técnico do Timão, Antônio Oliveira, como também da torcida, né, gente? Gente, o Breno jogou muita bola, mostrou muita capacidade. Eu sempre disse, o Antônio sempre disse que não olhava a idade, ele disse que olhava o talento, né, do jogador, a capacidade, o caráter, a competência técnica e tática. O Breno, ele mostrou tudo isso aí no último jogo, tá? Meus amigos, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço a todos e vai Corinthians!